nós vamos falar de economia porque nós vamos falar do índice de preços do consumidor, o IPC, que foi divulgado relacionado ao mês de novembro. E a inflação? Subiu, viu? 0,24%. Meu amigo Tarcísio Duarte vai trazer todos os dados que foram divulgados para a gente tentar entender o porquê que subiu. Me explique, Tarcísio, bem-vindo, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Para falar sobre o IPC, nós estamos aqui ao vivo no Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia. Eu estou aqui, inclusive, com o Henrique Barros, que acaba de divulgar aí esse relatório do IPC referente ao mês de novembro. Ele que é economista do CEPS, o Centro de Pesquisas Econômicos Sociais aqui da UF, vai detalhar para a gente mais sobre esse índice divulgado, que foi de 0,24% para esse mês de novembro. Bom, o que a gente sabe é que foi maior do que o mês anterior, não é mesmo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde, Rafa. Sim, foi um índice maior do que o que a gente tinha observado em outubro, né? Então, em outubro a gente teve um índice muito pequeno, de 0,99%, mostrando que os preços cresceram, mas cresceram muito pouco. E agora, em novembro, nós tivemos um índice de 0,24%, mostrando que, no geral, na nossa cesta de itens que nós pesquisamos, houve um leve aumento, mas um aumento maior do que a gente teve em outubro. Então, esse aumento significa uma pequena aceleração da inflação, mas ainda uma aceleração muito pequena. Para muita gente, apesar de ser pequena, é muito representativa, né? E o que a gente sabe também é que alguns grupos pesaram mais. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente sobre esses grupos que acabaram pesando e influenciando com que o índice subisse. Claro, é uma inflação, uma aceleração pequena, mas acaba pesando mais para alguns grupos e a gente sabe que tem alguns consumidores que têm mais dependência de algum desses grupos. Então, por exemplo, o grupo alimentos e bebidas, né, que é um grupo que pressiona muito quem tem uma renda um pouco mais baixa, né? Então, o grupo alimentos e bebidas nós tivemos um aumento, especialmente nos grupos, nos alimentos tubérculos, né? A gente teve aí a cebola, que marcou um aumento de mais de 38%, e no grupo frutas, por exemplo, a gente teve tanto a batata, a banana, quanto o tomate, marcando mais de 24% de aumento. Então, as pessoas que dependem mais dos alimentos estão sofrendo mais esse ano com a inflação. E outro aumento também muito significativo que a gente teve em novembro foi que a gasolina voltou a subir. Então a gente teve um aumento da gasolina de 3,31% e a gente sabe quanto que o combustível é importante para algumas pessoas, especialmente as pessoas que trabalham, usam a gasolina como insumo e também porque a gente teve toda a inflação de combustíveis do final do ano passado para cá, do ano passado para cá, então a gente sabe quanto que quando ela volta a subir já pressiona bastante o bolso do consumidor. O Henrique bem falou agora sobre essa questão do grupo de alimentos, que é o que mais pesa, né, quando vão fechar o IPC, que é o número referente à inflação daquele mês. E por falar em alimentos, gostaria que a gente falasse agora sobre a cesta básica, o valor que ficou a cesta básica nesse mês de novembro. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar quando a gente vai noticiar sobre o IPC, que quando a gente está falando sobre a cesta básica, não estamos falando sobre aquela cesta básica que a gente encontra ali pronta, embalada no supermercado para comprar. Estamos falando da cesta básica que o Henrique vai explicar para a gente agora. É um cálculo referente a uma família, né? Um alimento necessário para aquela família. Isso. A cesta básica ela é uma lista de itens que foi feita na década de 30, né, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência e estabeleceu o salário mínimo. E aí ele tinha... A ideia era ter um índice de referência, né, um valor de referência para o salário mínimo que estava sendo estabelecido naquela época. Então é uma lista fixa há muitos anos, já há décadas que você tem a mesma distribuição dos produtos e por isso é muito importante para você olhar a variação dela, porque como a composição é fixa, você consegue acompanhar ela por um longo período de tempo, né? E o que foi possível observar para esse mês de novembro referente a essa lista? Isso, em novembro nós fechamos a cesta básica com o valor de R$660, pouco mais de R$660. Então isso significa que a gente teve um valor muito mais alto do que o valor de outubro, que ficou em torno de R$629, né?
Então a gente teve uma elevação significativa no valor da cesta básica por conta dos alimentos. Quais alimentos? Especialmente a banana, o tomate, a batata, que fazem parte dessa composição da cesta, né? A gente teve uma boa notícia para a cesta, a redução do preço do leite, né? Que agora que voltaram as chuvas, a gente começa a ter uma redução do preço do leite nos estabelecimentos, né? Você tem uma maior oferta de leite, então isso faz com que o preço reduza um pouco. Mas no geral você ainda tem uma cesta básica muito mais cara do que era no ano passado. A gente tem um acumulado de 12 meses de mais de 15%. Né? A cesta básica no ano passado era pouco mais de R$560, então a gente está com uma cesta básica R$90 mais caro do que era em novembro do ano passado. Outra análise muito importante feita pelo Centro de Pesquisas Econômicos Sociais aqui da UFA é com relação ao salário mínimo ideal para uma família composta por 2 adultos e 2 crianças. A gente sabe que o salário mínimo atual é de R$ 1.212. No mês de novembro, olha só, foi de R$ 5.546,03 o valor do salário mínimo ideal para uma família de 2 pessoas adultas e 2 crianças, né? O que mostra que a realidade é bem diferente, o ideal com o real, não é mesmo? O cálculo do salário mínimo necessário ele é derivado do cálculo da cesta básica, né? Então, a cesta básica, como ela tem tido essa inflação muito significativa por conta do preço dos alimentos nos últimos 12 meses, o salário mínimo necessário ele vai ficando cada vez mais necessário, né? Ele vai ficando cada vez mais alto. E em contrapartida a gente não tem o aumento do salário mínimo oficial, o salário mínimo real, né? Então a gente tem hoje um salário mínimo que é esse valor de mais de R$ 5.546, né? E em contrapartida o salário mínimo oficial é só de R$ 1.212, então você não chega a ter pouco mais de 20% de cobertura em relação ao que seria necessário para uma família com 2 adultos e 2 crianças. Tá certo. Henrique Barros, economista do Centro de Pesquisas Econômicos Sociais aqui da UFA, a gente agradece pela entrevista. Pois bem, Rafael, falando um pouco sobre economia aqui na abertura do Balanço Geral de hoje, trazendo dados importantes referentes à inflação do mês de novembro. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado. Agradece, por favor, a ele por trazer essas informações, esses esclarecimentos em relação a essa pesquisa que é divulgada sempre. E entenda, um dado que me assustou demais. Quando a gente compara um ano, né, da cesta básica, nós estamos falando de um aumento de R$ 90. R$ 90, isso acaba sendo significativo sim para muitas e muitas famílias.